tá? Quem estiver nos acompanhando aí, seja bem-vindo no Facebook, no Pautalk, no YouTube, no material gravado também, tá? Vamos lá, sem mais delongas, vamos continuar o estudo então, né? Nós estávamos no capítulo 14, né, do livro O Céu Azul, de Célio Xavier de Camargo, o espírito César Augusto Meleiro, tá? Boa noite, Tânia, Margarida, Inês, Maria, Vilma, e todos que eu ainda não vi aí, mas a Rosarinho, a Beth, tá? A Grace também, um abraço, Rosana, todos que estiverem, Beatriz, todos que estiverem acompanhando a gente aí, tá? Então, nesse capítulo, pessoal, nós estamos falando, o César estava falando de um novo projeto, né? Que era o projeto do grupo mediúnico, exercício mediúnico, com os membros da Mocidade Espírita Caibar Schutel, né? Do Maria de Nazaré, né? Da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, e os espíritos amigos, né? Quem estava coordenando, quem estava organizando aí eram os jovens do plano espiritual, né? Juntamente com, eles queriam incluir aí, boa noite, Si, Rosendo, um abraço. Eles queriam incluir os jovens da mocidade nesse projeto, que logicamente uma reunião mediúnica precisa dos encarnados, né? Então os espíritos, a equipe de espíritos e os jovens que participavam da Mocidade Espírita Caibar Schutel. Hoje, o grupo espírita lá, Céu Azul, no nosso centro, continua lá firme. Os jovens estão lá todos sábados às 19h30, tá? Então, quem quiser participar, inclusive, aqui da região, quem quiser conhecer, né, esteja bem-vindo, tá? Bom, então, eles falaram aqui, né, que eles escolheram os elementos que estariam mais à altura de participar do projeto, né? O Matheus, que era um instrutor, né, mais velho aí no caso, né, um adulto aí, né, junto com os jovens da espiritualidade, né? O Matheus, ele só observava, ele não interferia, e os jovens que foram organizando tudo, né, nas horas de lazer. Aí, após escolhermos o grupo que iria participar do projeto, submetendo a apreciação de Mateus, ele indagou: e quem será o dirigente encarnado? Em uníssono respondemos: o Alexandre, né? O pessoal falou, né? No caso sou eu, né? O Alexandre aí no caso. E o orientador sorriu considerando: vejo que não tem dúvidas a esse respeito. Concordo. Pelas suas credenciais, conhecimento doutrinário, discernimento e qualidades morais, o jovem Alexandre me parece ser especialmente talhado para essa função, né? Não precisa nem dizer que eu me sinto absolutamente constrangido aqui de estudar isso aqui, né, sendo citado aqui, né? Não precisa nem dizer para vocês que é muito constrangedor, né? Agora, a gente também sabe do trabalho que a gente vem executando, né, pessoal? Não adianta, assim, né? A gente tem que analisar. Eu fazia 3 anos que eu estava na reunião mediúnica, já substituía meus pais, né? Meu pai, que era o doutrinador, quando eles iam fazer palestras, né? Então, eu já participava de 2 grupos mediúnicos e frequentemente ajudava na doutrinação, substituía, né, o doutrinador. Então, eu já estava familiarizado com a mediunidade, com a doutrinação, com o grupo mediúnico, tá? Estudava bastante, participava, tal, né? Então, do centro como um todo, né? Participava de atividades assistenciais, doutrinárias, públicas, então estava perfeitamente ajustado ao movimento espírita e ao movimento da casa espírita, tá? Então não foi assim do nada, né? Muito embora, né, pessoal? Muito embora essa citação aqui, ela mais me trouxe problema do que ajudou, viu? Isso eu digo para vocês.
Isso mais me trouxe problema do que ajudou, tá? Com todo respeito ao César, mas as pressões que a gente sofre, até em função dessa citação aqui, questionamento das pessoas e tudo mais, ixi, né? Esses anos todos aí foram meio complicados, tá? Inclusive, quando minha mãe estava recebendo esse livro, a minha mãe estava... o César Augusto estava ditando o livro para ela, né, de manhã cedo, eu acho que era na terça-feira mesmo, e à noite nós tínhamos a reunião mediúnica dos jovens, né, que eu dirigia e tal, e nós íamos lendo os capítulos à noite. Então ela ia recebendo de manhã, e após algumas revisões, tá, a gente ia lendo à noite. Tá? E como era do conhecimento de algumas pessoas na casa espírita, inclusive começou a haver um questionamento em torno disso. Tá? Em torno dessa citação aí. Tá? Houve um questionamento, uma pessoa falou, mas os espíritos não ficam citando ninguém. Não, né? E houve um questionamento. Né? O que eu fiz? Eu falei para minha mãe, falei assim, mãe, tira essa parte do livro lá, né? Tira essa parte que não vai mudar nada. Tira essa parte do livro lá que há essa citação, porque já está dando, nem lançou o livro, já está gerando um problema danado isso aí. Né? Eu lembro de ter falado, ter pedido para ela, né? E aí, tá dando para ouvir, pessoal? Som ok aí? Tá dando para ouvir bem? Pessoal que está no Facebook aí e tal. Vocês me dão um toque aí, tá? Porque às vezes eu não percebo quando... Tá? E aí eu pedi então para... Eu pedi para ela excluir essa parte do livro, né? E ela submeteu ao César Augusto Meledo, que é o dono do livro aí, que era o autor espiritual do livro, né? Então ela submeteu ao César e o César fez uma nota, né? Ele colocou uma nota. Tá dando para ouvir, pessoal? Deixa eu só ver aqui uma coisinha. Tá dando para ouvir? Tá? Ah, bom. Ok. Vocês estavam quietinhos aí, eu achei até que tinha... Então, o César Augusto escreveu uma nota. Ele editou uma nota que foi colocada, então, em função dessa citação aqui, né? E a nota, ele diz o seguinte, ele fez questão de deixar... Eu tinha pedido para ele tirar, minha mãe tirar essa parte do livro, mas ele fez questão de deixar, tá? Então não foi uma decisão nossa, foi dele, tá? E aí ele ditou para minha mãe então uma nota, que ele diz assim, limitei-me a relatar os fatos como se passaram no plano espiritual. Pode parecer, à primeira vista, que nosso desejo fosse o de elogiar e engrandecer o citado rapaz aqui sou eu, né? Contudo, os espíritos do bem não têm favoritismo, nem usam da bajulação. Né? Primam pela verdade e pela ordem, analisando tudo com lógica e bom senso. Racionalmente, então, concluímos que para uma função tão espinhosa, de todos os candidatos a membros do grupo, o Alexandre era o que tinha mais condições para dirigir a reunião mediúnica. Tá? Então, o César achou por bem, então, colocar essa nota aqui, esclarecedora, né? Para não ficar parecendo que é um estímulo à vaidade, um estímulo ao ego, né? Um estímulo à promoção de alguém. Né? Então ele diz, olha, eu só me limitei a narrar os fatos como aconteceram. Né? Gostando ou não disso, né? Para mim me trouxe mais problema do que ajudou, tá, pessoal? Justamente por esses questionamentos. Que as pessoas não conhecem a gente, não conhecem a minha mãe, não conhecem o centro, não sabem historicamente o que tem sido feito, então é mais fácil questionar, né? Mas então o César preferiu colocar isso aqui, tá? Então vamos lá, pessoal, avançando aqui. Quando consideramos pronto o projeto, fomos apresentá-lo ao orientador. Satisfeito, ele recebeu os relatórios, cujo conteúdo leu rapidamente. Bem, parece que não esqueceram de nada, está tudo em ordem, passaremos para outra fase. Então, essa apreciação do projeto, né, pessoal?
essa apreciação do projeto. Você vê a organização deles, o cuidado, né? O detalhe ali, tudo foi planejado, tudo foi averiguado, né? Com muita prudência, por um controle dos espíritos, né? O controle dos espíritos, né? Dentro da burocracia, dentro das precauções deles lá no plano espiritual, né? Então não é uma coisa assim feita louca, né? Feita de uma forma impensada, né? Às vezes quando surge a ideia no plano espiritual, no plano material, as pessoas ficam, mas isso aí é muito precoce, isso aí é muito precipitado, às vezes mal sabe. Quando alguém tem uma ideia, muitas vezes no plano material, nós temos que analisar, né? Temos que analisar todos os pontos, do ponto de vista material, né? Mas muitas vezes mal sabemos o quanto tempo os espíritos amadureceram o projeto no plano espiritual. E aí nós temos a nossa parte material para ver se é viável ou não, os membros do grupo e tal, né? Mas muitas vezes, né, os espíritos tiveram aí frequentemente um longo período de estudo do projeto, né? Então não é nenhuma coisa feita louca assim não, né? É feito com muito cuidado, tá? Então, bem, parece que não esqueceram de nada. Está tudo em ordem, passaremos para outra fase. Sim, de esclarecimento e convencimento dos irmãos encarnados. Exatamente. Quando pretendem dar sequência? Né? Porque a próxima fase é de informar aos irmãos encarnados, no caso nós, né? Nós não estávamos sabendo de nada ainda, né? Na época a gente não sabia de nada, né? Só os espíritos que sabiam, porque era um projeto deles, né? Então, quando pretendem dar sequência, o mais rápido possível, informou Eduardo. Estamos marcando uma reunião para o início da semana, o que nos dará tempo de organizar tudo e de preparar os integrantes individualmente, né? Então, eles iriam fazer uma reunião com o grupo encarnado, né? E preparar, né? Preparar tudo para ver se o grupo ia aceitar, né? Ia aceitar o convite aí desse grupo, desse projeto, né? Tá? Então vamos lá. O orientador, fitando a equipe com ternura e amizade, assentiu entusiasmado, né? Vocês têm todo o meu apoio. Como um grupo, tem mostrado maturidade, vontade de aprender, disciplina e desejo de ajudar o próximo. Mais do que meu apoio, vocês têm a anuência de nossos maiores, inclusive de nossa mentora maior, Maria de Nazaré. Trocamos olhares perplexos sem poder acreditar no que estávamos ouvindo. Maria de Nazaré? Balbuciei incrédulo. Sim, acreditam que algo aconteça aqui que não seja do conhecimento da doce e suave Mãe de Jesus? Não sabem que fazemos parte da sua coletividade, isto é, que Céu Azul está sob sua proteção direta? Pessoal, veja bem, isso aqui é um ponto que às vezes as pessoas questionam, porque parece uma coisa fantasiosa, parece uma coisa ilusória, uma coisa, né? E não é, e não tem nada disso aqui. Se nós usarmos a lógica, se nós usarmos o discernimento, o raciocínio, a princípio, vamos dizer assim, todos nós estamos sob os olhares de Jesus, de Maria de Nazaré, dos espíritos de luz. Qualquer casa espírita está sob os cuidados dessas almas abençoadas, iluminadas e, né, sublimadas ao longo dos milhares de anos aí, né? Nós sabemos disso. Qualquer instituição voltada ao bem tem o apoio, tem a ajuda desses espíritos luminosos, pessoal. Tá? Não é à toa que Jesus falou que nenhuma folha cai da árvore que não seja do conhecimento do Pai. Né? Nossos fios de cabelo estão contados, o meu já não está nem muito contado. Mas Jesus falou, né?
Os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Querendo dizer que, olha, os espíritos do bem, Deus, que é o nosso Pai, né, tem ciência de tudo que ocorre conosco. Esses espíritos, Jesus, né, sabe de tudo que ocorre conosco. Maria de Nazaré, os nossos espíritos amigos, protetores. Não há nenhum problema em nós imaginarmos isso, pessoal. Vocês veem algum problema com isso? Não há nenhum problema nós imaginarmos o que o Mateus falou aqui. Olha, mais do que meu apoio, vocês têm a anuência de nossos maiores, inclusive de nossa mentora maior, Maria de Nazaré. Aí fala isso, o pessoal, mas ó, o pessoal está se achando, né? Porque tem ali o sentimento de Maria de Nazaré, né? Aí já ficam criando um monte de conjecturas e fica, né, dá a impressão que é uma coisa miraculosa, uma coisa fantasiosa. E não é nada disso. Aí o próprio Mateus fala assim, né? Porque até o pessoal ficou, até os jovens ficaram assim meio, Maria de Nazaré? Porque eles também não tinham essa visão, né? Por quê? Por uma certa inexperiência deles, mesmo estando no plano espiritual, eles também são espíritos em evolução, espíritos ampliando o seu modo de ver as coisas. Eles têm uma visão maior do que a nossa. Mas eles também não têm uma visão absoluta ainda de como tudo funciona, não é? Então, Maria de Nazaré, o César, né, balbuciou, sim, né, acreditam que algo aconteça aqui que não seja do conhecimento da doce e suave Mãe de Jesus? Algo que acontece aqui que não seja do conhecimento de Jesus, de Maria de Nazaré? Pessoal, esse pessoal acompanha tudo, ainda mais quando são projetos que têm a ver com a ajuda à humanidade, projetos de contato plano espiritual com matéria. Quantos grupos vocês acham que existem no planeta funcionando de forma harmônica, produtiva? Será que tem tantos grupos assim no planeta? Não é? Nós sabemos que o Espiritismo é um negocinho pequenininho diante de outras religiões. Tá? Nós sabemos que o Espiritismo, o movimento espírita é muito pequeno diante de outras religiões. Né? Número de casas espíritas muito pequeno, ínfimo, diante de igrejas, diante de templos outros de várias religiões. Ah, mas tem bastante aqui no Brasil. Tem. Mas você compara aí com o número de instituições de outras religiões, é ínfimo. Né? E tem muitas e muitas e muitas casas espíritas que nem reunião mediúnica tem, pessoal. O que é lamentável, a gente falava sobre isso na semana passada. Não é? E a gente que trabalha com a mediunidade, a gente sabe a importância que tem um grupo mediúnico. A ponto do Emmanuel falar, né, no livro Desobsessão, se não me engano, a abertura do Desobsessão, ou no Seara dos Médiuns, um desses dois aí, que ele fala que toda casa espírita deve ter um grupo de desobsessão. Por quê? Porque se não tiver, vai sofrer muito a casa espírita, porque vai sofrer uma pressão que ela não vai trabalhar essa pressão. Ela não vai ter recursos para dialogar com os espíritos, para socorrer os espíritos. Então vai sofrer muita pressão e não tem meios hábeis para resolver essa pressão. Né? O Emmanuel sabe disso. Né? Nós que lidamos com a necessidade que chega à casa espírita, eu, meu pai, minha mãe e as pessoas que trabalham com as reuniões mediúnicas, sabem que o quão é importante nós atendermos os necessitados. Porque é só dessa maneira que nós conseguimos dar conta da imensa necessidade de irmãos que chegam à casa espírita. Né? E chegam cada vez mais, por quê? Porque são atendidos nas suas necessidades, entre elas a desobsessão. Agora imagine uma casa espírita sem reunião mediúnica, sem pessoas preparadas, sem pessoas instrumentalizadas, né, Tânia? Né, Margarida? Então, é muito importante, né? Então não é difícil da gente imaginar a importância que tem mais um grupo mediúnico. Ainda mais num projeto assim inovador, que era, no caso era um grupo de jovens. Imagina a alegria dos espíritos em saberem que jovens estão preocupados em servir através da mediunidade. Não é?
Quando muitas vezes você não tem nem adultos preocupados. Né? Aqui eu não estou fazendo, né? Mas é que às vezes o pessoal relega isso a outros planos, né? De prioridade, vamos dizer assim, né? Então, imagino que tenha sido uma alegria muito grande para os espíritos observarem. E eu que sei como foi, tudo isso foi produzido, né? Materialmente, como é que a gente começou tudo, né? Que foi uma coisa muito séria, né? Como tudo que a gente faz é sério, né? E a reunião mediúnica foi uma coisa muito séria e de resultados, tem sido ao longo do tempo resultados muito bons, né? Então, pessoal, não é difícil da gente imaginar, como ele diz aqui, que Maria de Nazaré consentiu. Aí ele até explica, né? Não sabem que fazemos parte da sua coletividade, que Céu Azul está sob sua proteção direta. Aí, pessoal, entra num terreno até que nós, doutrinariamente, nós não temos muita condição de dizer. Não dá para usar Allan Kardec, não dá para usar outros espíritos aí para dizer se é isso ou se não é. Não dá, pessoal. Porque entra num terreno que nós mal conhecemos. A estrutura ali dessas colônias no plano espiritual. Quais espíritos estão responsáveis por quais colônias, por quais cidades no plano espiritual? Nós não sabemos. Definitivamente nós não temos ainda informações, né, Vilma, a esse respeito. Nós não temos, as informações são muito poucas. Nós teremos no futuro informações sobre a Alvorada Nova, mais informações sobre o nosso lar, né? E sobre Céu Azul, e sobre várias outras e várias outras, né? Cidades e postos de socorro, porque tem as centenas, e provavelmente aos milhares aí no nosso planeta. Cidades espirituais e postos de socorro espalhados aí em várias regiões, tá? Então, ele fala que Céu Azul está sob a proteção direta de Maria de Nazaré. Eu posso até questionar, mas que elementos que eu tenho para questionar isso? Eu não sei, né? Eu acredito que ninguém de nós aqui sabe isso, né? Ele está dizendo, está revelando para a gente isso, tá? Que Céu Azul é uma cidade que está sob a direção direta de Maria de Nazaré. Não quer dizer que ela está lá em Céu Azul, hein, pessoal? Mas que ela acompanha, é um dos movimentos aí que ela acompanha. Tá? E aí tem um outro detalhe, pessoal. Aí tem um outro detalhe. Nós estamos falando da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós sabemos lá no plano espiritual o Hospital Maria de Nazaré, a Ivone Pereira, que é uma médium muito respeitada, né? Escreveu aquele livro Memórias de um Suicida, falando do Hospital Maria de Nazaré. Nós sabemos que a nossa casa espírita tem uma relação muito próxima com Maria de Nazaré, obviamente, com o Hospital Maria de Nazaré. Né? Nós sempre trabalhamos muito com suicidas. Nossa casa sempre trabalhou muito com suicidas, né? Espíritos, né? Pessoas que se suicidaram. Então essa ligação com o Hospital Maria de Nazaré, com o Céu Azul, com suicidas, isso tudo é muito coerente para nós, tá? Então não é difícil da gente imaginar isso. Eu estou explicando assim minuciosamente porque porque os questionamentos vêm, não que a gente se importe muito com os questionamentos, as pessoas têm o direito de pensarem o que quiserem, né, pessoal? Todos nós temos o direito de pensarmos e concluirmos o que quisermos. Mas a gente precisa também esclarecer, lembrar alguns pontos. Senão nós estaremos nos omitindo também naquilo que nós podemos desfazer certas confusões. Né? Nós estaríamos nos omitindo, então eu não posso me omitir também dentro das informações que eu tenho. Né? São poucas, mas eu estou dando o que eu tenho. Né? Como diz Pedro, né? Eu não trago prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso vos dou. Né? Então a única coisa que eu tenho para dar aqui são essas informações. Tá? Aí cada um vai tirando as suas próprias conclusões. E com o tempo, nós teremos mais esclarecimentos, né? É normal que com o tempo tudo se esclareça melhor, tá? Mas então vamos lá. Sim, mas... Aí o Mateus continuou. A Mocidade Espírita Caibar Schutel faz parte da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, que leva o nome augusto de nossa benfeitora e está ligada a seu coração misericordioso.
né? O Mateus continua explicando. Vocês estão espantados, mas a mocidade Caio Barchuto está dentro da estrutura Maria de Nazaré, e Maria de Nazaré, né, está sendo citada aí, né, sendo nomeada ali pela nossa casa, né, como a mentora ali, né, recebendo essa... os espíritos se sentem na obrigação de cuidar daquilo que as pessoas, que as pessoas lembraram, né, do seu nome, né. Então, os espíritos bons, eles cuidam de todas as instituições. Mas é normal, inclusive os espíritos explicam isso no livro Ação e Reação. O espírito Druso explica muito bem essa questão da nomenclatura das instituições. Aquele espírito que, para quem foi dado o nome da instituição, ele passa a se sentir responsável por ela, né? Então, é isso aí, né, pessoal? Assim como nós, a casa espírita está vinculada ao mesmo grupo de entidades afins, entenderam? Sim, entendemos. Mas uma grande emoção nos assaltava o íntimo ao ouvir suas explicações. Naquele momento nos sentimos mais próximos daquela que é considerada a mãe de todos os necessitados, e pensamentos de gratidão afloraram em nossas mentes, né? Porque é uma coisa muito... Eu tô até arrepiado aqui agora. Porque a gente lembra disso, né? A gente lembra disso e nós passamos a conectar. Então eles estavam falando sobre Maria ali, já sentiram aquele envolvimento vibratório. A gente sente também, né, pessoal? Você lembra de Francisco de Assis, aí você sente aquela energia, né? Diferente. Você lembra de Meimei, né? Você lembra de Sheila, o espírito Sheila, você lembra de Bezerra de Menezes, Chico Xavier, de Emmanuel, aí você sente aquela vibração, Joana de Ângeles, né? Ainda mais um espírito como Maria de Nazaré, né? A rosa mística do Oriente, conforme Humberto de Campos escreve, né? No livro A Boa Nova. Então, é um espírito de muita luz. Só da gente lembrar dela, a gente já sente essa energia descendo do alto, né? Provavelmente, por estarmos a falar no seu nome, um bem-estar indizível nos envolveu. Elevamos os corações em prece proferida por Mateus, com sentimento e humildade, expressando o que nos ia no íntimo. Conforme o orientador falava, percebemos que uma luminosidade diferente tomou conta do recinto. E quando finalizou, ó maravilha das maravilhas, vimos descerem sobre nós flocos azulados, semelhantes à neve translúcida, que ao tocar-nos delicadamente se desfaziam, como se assimilados pelo organismo espiritual. Todos os presentes chorávamos de emoção. As bênçãos do alto caídas sobre nós se traduziram por pensamentos de otimismo, de confiança, de vitória. Olha que bonito, né, pessoal? Então eles sentiram essa vibração, né? Vocês perceberam isso, pessoal? Perceberam essa vibração? Só da gente lembrar, da gente sintonizar com isso. Vocês perceberam essa vibração? Aqueles que conseguirem sintonizar com essa sintonia de amor vão perceber, vão sentir, né, em seus corpos essas ondas de bem-estar, ou sensações de expansão, de leveza, de emoção, né, de vontade de chorar, né? Isso tudo é muito natural, né? Isso tudo é muito natural, né? Porque todo aquele que se eleva através da prece, né, que eleva o seu pensamento, encontra resposta imediata no pensamento divino, no pensamento de Jesus, no pensamento de Maria de Nazaré. Não poderia ser de outra forma, né? O pensamento dos espíritos amigos. É que nós ficamos acreditando, às vezes, que Jesus está tão longe, que Deus está tão distante, que Maria de Nazaré também está tão longe. E tudo que eles nos ensinam é que eles estão tão perto de nós, até dentro de nós, né? Perceptíveis por nós, né? Então não são apenas metáforas, não são apenas símbolos, né?
né? Eles estão muito mais próximos de nós do que nós imaginamos, né? Só que nós precisamos começar a perceber isso. Precisamos limpar o vaso íntimo, né? Para nos sintonizarmos com esse amor todo, pessoal. O divino nos perpassa o tempo todo. Nós devíamos, a priori, sentir esse bem-estar o tempo todo, sentir essa luz o tempo todo. E criarmos condições para que isso aconteça é um dos objetivos nossos. O objetivo de iluminação, que significa a conexão com a luz divina, né? Se nós nos ligamos ao gerador central lá, se nós nos ligamos à usina lá, nós passamos a ser uma lâmpada que se acende, um poste que se acende, né? E não há nenhum segredo, não há nenhum mistério nisso, né? É boa vontade, é busca, é esforço, né? É acreditar nisso, tá, pessoal? Então, eles estão aí, né, totalmente querendo se aproximar de nós, a começar pelo nosso espírito protetor, que está sempre ao nosso lado, que nos assiste, que tenta falar conosco o tempo todo, como aquele amigo bondoso, preocupado conosco, prudente, amoroso, né? Que está sempre a falar conosco. Só que nós temos que abrir os nossos canais perceptivos. Por isso que a meditação é tão importante, né? O Jonah Jones bate tanto em cima da meditação. Silenciarmos o eu para nos preenchermos do cosmos, se esvaziar do eu, né? Para nós nos preenchermos de Deus, de harmonia. Isso é muito importante, né, pessoal? Então, vamos trabalhar isso aí, né? Todos os presentes chorávamos de emoção. As bênçãos do alto caídas sobre nós se traduziam por pensamentos de otimismo, de confiança e de vitória. Mateus, tão sensibilizado quanto nós mesmos, encerrou a reunião, asseverando: possa o grupo ser digno das dádivas que recebeu neste instante. Né? O grupo possa ser digno, porque se a gente sente esse envolvimento, essa ajuda, esse apoio, esse investimento do alto, pessoal, nós temos que ser dignos de tudo isso. Um espírito amigo, né? Na reunião mediúnica, ele costuma dizer, às vezes alguém fala assim, a gente recebe mais do que a gente merece até, né? Aí ele, bem-humorado, fala assim, pois faça por merecer, meu filho. Pois então faça por merecer, né? Tá certo, né? Tá certo. Se a pessoa está falando que recebe mais do que merece, então tem que fazer por merecer. Não deixar de receber, né? Porque os espíritos vão continuar ajudando. Mas nós é que aumenta a nossa responsabilidade, nós temos que fazer por merecer então, né? Toda essa ajuda, né? Então, tiveram a confirmação de minhas palavras e nossa mentora maior, através de seus celestes emissários, tá? Não quer dizer que Maria veio em pessoa, que aplicou passe em todo mundo, que... Não quer dizer isso também, né, pessoal? Né? Não quer dizer isso, né? Tá? Mas através dos seus emissários, né? Porque o pessoal já, às vezes, começa a pensar, eles estão achando lá no centro que a Maria de Nazaré aplica passe lá no centro, né? Que ela trabalha lá, pode até aplicar, né, pessoal? Não tem problema nenhum. Mas não quer dizer que a gente acha que, entendeu? Mas às vezes o pessoal começa a tirar conclusões, às vezes, que não existem, né? Então Maria, a gente tem que falar que nem o centurião lá, fala, olha, eu não sou digno que o Senhor adentre a minha casa, Senhor. Eu não sou digno que o Senhor adentre a minha casa. Mas eu sou um centurião, eu tenho os meus soldados. Eu falo para um vem, ele vem, eu falo para outro vai, ele vai. Então, na verdade, nossa relação com eles, com Jesus, com Maria, é essa, né? Nossa relação com eles é essa, né? Eles mandam os enviados, que já são espíritos de luz, de muita luz, né? Então, a nossa relação com eles aí, e isso tá bom demais, viu? Nós temos que concordar que isso já tá bom demais. Se a gente vê esses emissários aí nos ajudando, olha que já tá muito bom.
né? Mas Maria acompanha tudo. Assim como um diretor de uma empresa, um diretor de um, né? Acompanha tudo o que acontece com os empregados, né? Com os departamentos. Então, esses espíritos de luz, eles acompanham tudo, né? Então, vamos em frente, certos de que com o amparo divino venceremos sempre. Esse dia ficou indelevelmente gravado em nossas mais caras lembranças. E ainda hoje, passados alguns anos, é sempre com profunda emoção que nos recordamos daqueles momentos tão importantes em nossas vidas, né? Você vê que para os espíritos, esse momento ficou gravado, né? Indelevelmente, né? Para sempre gravado nos corações deles, né? Tão importante que eles quiseram colocar, né? Perpetuar aqui também, através do livro, né? Através das gerações que venham a ler, né? Para saberem como que foi esse momento aqui, né? Pessoal, vamos um pouquinho mais hoje. A gente começou muito tarde, né? Vamos um pouquinho mais, para a gente não encerrar tão rápido assim. A gente podia avançar um pouco mais. Vocês topam? Tá? Porque a gente começou muito tarde, né? Eu tive um problema técnico aqui, tá? Se vocês quiserem e permitirem aí, vamos um pouquinho mais, tá bom? Mais uns 15 minutos aí, né? Quem não puder, né? Nos desculpe aí o atraso que houve, né? Mas depois vai ficar gravado também, né? Então todos poderão ouvir e depois saber, né, como é que foi o estudo, tá? Então vamos lá. Porque ó, deu 36 minutos ainda, né, de gravação aqui, né? Vamos avançar, ok? Vamos lá para o capítulo 15, então. Aprendendo a semear. Porque até tem a ver com essa questão do grupo ainda, tá, pessoal? Então é bom que a gente também, né, avance aí. Ultimando os preparativos para a reunião, trabalhamos sem parar. Necessário que os membros da nossa equipe assistissem cada companheiro encarnado, de modo a não se frustrarem os nossos objetivos. Então eles planejaram uma reunião, mas eles precisavam então cuidar de cada membro do grupo encarnado. Então os espíritos amigos, eles iriam acompanhar os encarnados, preparando os encarnados para a reunião que eles iriam fazer. A reunião para comentar o projeto e para ver se os encarnados estavam dispostos a participar. Você viu o cuidado deles, né? E depois a gente trata as coisas de qualquer jeito, né? Olha só o cuidado, o tipo de carinho, né? A extensão do carinho deles para conosco, né? Então vamos lá. Assim, em duplas, dividimos-nos na assistência aos candidatos a membros do nosso projeto. A finalidade era garantir a presença de todos ao encontro, evitando-se, para tanto, que se distraíssem com outras ocupações. Coisas que nós somos mestres, né? E nos distraímos com outras ocupações, né, pessoal? A gente acaba deixando as coisas espirituais muitas vezes de lado e vai para uma festa, vai para ficar vendo TV, E os espíritos tinham todo esse cuidado, então, com a gente, né? Dessa forma, dessa forma, os grupos de 2, então eles saíram de 2 em 2, né? Logo cedo se posicionaram nas residências respectivas. Então, de 2 em 2, eles foram para a residência de cada um dos encarnados, candidatos a membros do grupo, ok? Acompanhando-os e auxiliando para que durante todo o dia o ambiente fosse de paz. Ao mesmo tempo, intuindo-lhes ideias elevadas e edificantes, bem como o desejo de se recolherem mais cedo, né? Isso é importante, né? Porque essa mania de dormir tarde, né? De ficar vendo TV,
ou ouvindo música, ou passeando por aí, né? Muitas vezes atrapalha os projetos dos espíritos, né? Porque eles têm lá palestras, encontros, projetos, socorro, e cadê o Alexandre não chega? Cadê o Alexandre? Meu Deus do céu, né? Já tá dando 2 horas da manhã, Alexandre. E eu não sou muito de dormir tarde não, né? Mas a gente cita a gente para não citar outros nomes, né? Mas então, é assim que funciona, né? Às vezes a gente acaba faltando nos compromissos à noite e esses compromissos são muito importantes. Esses compromissos são muito importantes porque nós estamos na companhia dos bons espíritos, hora essa. E na companhia dos bons espíritos nós só podemos receber coisas boas, não é? Então quando a gente acorda, nós acordamos com os estímulos positivos das coisas boas que fizemos na companhia dos bons espíritos. Por isso que na obra do André Luiz a gente vê que eles falam da importância da preparação para dormir. Que as pessoas que passam a se preparar melhor para dormir, elas ganham muito em melhora, em saúde, melhora psicológica, emocional, moral, né? Por quê? Porque colhem os melhores estímulos no plano espiritual. Né? Isso é bom para vencer depressão, é bom para vencer angústia, é bom para sair do monte de problema. A melhora da qualidade do sono está intimamente relacionada à preparação e a essa vivência positiva no plano espiritual. Tá? Muito importante, extremamente importante, tá, pessoal? Então vamos lá. Com raras exceções, como companheiros que se distraíram assistindo televisão até mais tarde, os demais, acatando as orientações, se deitaram mais cedo. Tá? Então, com raras exceções, só um e outro lá que ficaram até mais tarde vendo TV. Os outros perceberam a orientação dos espíritos e se recolheram mais cedo, né? Apostos, à medida que eles iam adormecendo, íamos auxiliando o desprendimento dos espíritos, dos encarnados, né? E conduzindo-os para o local combinado, isto é, a casa espírita, em cujas dependências seria realizada a reunião. Interessante observar que nem todos estavam conscientes do que estava ocorrendo, mas de modo geral, a satisfação por nos perceber era grande. Tá? Até porque, pessoal, nem sempre todos estão familiarizados com esses encontros no plano espiritual. Nem todos estão familiarizados com a vivência elevada no plano espiritual. Nem todos estão exercitados numa consciência maior no plano espiritual, até por uma certa falta de conhecimento. O conhecimento e o exercício da espiritualidade é ginástica para a alma. Né? É ginástica para a alma, que faz com que nós nos movimentemos no plano espiritual com maior desenvoltura, com maior lucidez, com maior consciência, né? Tá? Então nem todos estavam lúcidos, assim, conscientes do que estava ocorrendo, mas estavam satisfeitos por estarem ali, né? Chegando ao local, acompanhados das equipes espirituais, os encarnados estranhavam a mudança na aparência do singelo centro. Intensamente iluminado, o prédio apresentava radiosa beleza, para a perplexidade dos recém-chegados. Né? Olha que coisa interessante, né? Veja bem, nós estamos falando de jovens, de elementos que estavam participando das reuniões da mocidade, frequentando o centro, estudando espiritismo e tal. Mas mesmo assim, uns e outros estranhavam chegando no centro espiritualmente. Desligados pelo sono, né, desligados do corpo, chegavam no centro e viam não a estrutura material, mas a estrutura espiritual, que se sobrepõe à estrutura material, né? Uma dimensão diferente. Muito maior, pelo que a gente sabe, inclusive de alguns andares,
né? De muita luz, né? De áreas que nós não conhecemos ainda, mas às vezes os espíritos falam alguma coisa, né? Então os encarnados estranhavam, né? Aquele ambiente diferente do ambiente que estavam acostumados a participarem da reunião, né? A reunião dos jovens e tal, né? Outros, mais adestrados a esse tipo de compromisso, com desenvoltura, cumprimentavam os trabalhadores da casa, conscientes e felizes por reverem os amigos do outro lado da vida, né? À medida que você vai se acostumando com o ambiente, né? Com os trabalhadores da casa, o porteiro, os vigias, o pessoal da limpeza, o pessoal né? da organização da casa ali, os médicos, os enfermeiros, tá? Né? Já conhece todo mundo, né? Então, isso tudo é um processo de familiarização, é um processo de ajustamento ali, né? Que é gradual também, né? É gradual isso. Né? Dezenas de entidades ali se congregavam, entre elas os dirigentes encarnados da casa espírita e os responsáveis desencarnados, nossos mentores e orientadores, pela necessidade que teríamos de suporte técnico e doutrinário, e até familiares dos participantes do grupo interessados no evento. Quer dizer que a Cita perguntando, e ao acordarem, lembraram? Se, aí você vê as cenas dos próximos capítulos, hein? Eu não vou adiantar isso aí, porque nós vamos ver justamente na sequência, tá? Nós vamos ver justamente, vai fazer parte aqui do, ok? Suspense, né? Mas então acabou se tornando um evento ali, né? Em que chamou a atenção, né? Esse encontro dos dirigentes encarnados, os dirigentes no plano espiritual, os familiares até aí de alguns encarnados, alguns familiares do plano espiritual, né? Que estão já na vida espiritual, porque se tornou um evento importante ali para um novo projeto que estava surgindo, né? Iniciando a reunião, Eduardo, do nosso grupo, e que estava em melhor situação espiritual, fez a prece de abertura. Em seguida, a questão foi colocada para conhecimento dos encarnados, através de uma exposição simples, de forma a alcançar o entendimento de todos. Eduardo falou sobre o objetivo do encontro, do projeto elaborado pelo grupo de jovens desencarnados, da importância do trabalho mediúnico, tanto para os encarnados como para os da espiritualidade. Falou sobre o compromisso que se assumiria e as muitas dificuldades que seriam enfrentadas, inclusive as decorrentes dos problemas com que iriam lidar. Porque não é, pessoal, não é só entrar, não é oba-oba, né? Ah, vai começar um projeto novo, ah, que legal, tal, e vai todo mundo. Não é isso. Os espíritos sabem disso. E nós, encarnados, temos que ter a ciência também disso, né? Ah, vou participar da reunião mediúnica, ah, que legal. Ah, que legal, né? Você vai ver o legal. É muito legal, né? É muito bom. É maravilhoso. Para quem perceba os ascendentes morais da mediunidade. Assim explicam os espíritos. Para quem perceber e valorizar os ascendentes morais da mediunidade. Ou seja, a importância de melhoria pessoal, melhoria de hábitos, de pensamentos, de sentimentos, disciplina, resistência, né? Boa vontade, perseverança. Porque sem isso, ninguém consegue se manter na reunião mediúnica, pessoal. Pode até gostar, entrar, se encantar com a reunião, mas daqui a algum tempo ela sai porque não suporta a pressão espiritual, não suporta a disciplina, não suporta a carga de dificuldades e até mesmo a própria rotina da reunião mediúnica, né? Porque tem uma certa rotina a reunião, né? Então não é fácil, mas é uma maravilhosa oportunidade para todos aqueles que respeitam essas necessidades. Necessidade do estudo, de melhoria, né, de tudo isso que a gente falou aí. Tá? Então,
É, continuando aqui, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Encerrou suas palavras, convidando os que quisessem participar do grupo a se manifestarem com opiniões e sugestões. Tá? Então, Margarida, caso contrário, tem efeito contrário, exatamente. Se você. A mediunidade é uma coisa assim fantástica, só que o resultado depende muito de como você busca a mediunidade. Como você busca, né, o contato com os espíritos. Se nós fizermos de modo leviano, descuidado, irresponsável, indisciplinado, sem conhecimento, sem moralidade, sem esforço por se melhorar, aí é caminho para desobsessão, frequentemente, caminho para obsessão, frequentemente, tá, pessoal? Tá? Isso não sou eu que eu falo, são os espíritos que explicam na obra do André Luiz, tá? Entre outros lugares aí. Então, não é, né, Ana Cláudia? Então, é preciso esses cuidados. Aí ela é uma oportunidade bendita, tá? Mas nós temos que tomar cuidado como nós buscamos. A seriedade do grupo, a sua seriedade, né? Os espíritos que orientam ali, então tudo isso é importante. A preparação, né? Então é tudo muito positivo, né? Mas se nós buscarmos de uma forma realmente adequada, né? Tá? Com entusiasmo, a aceitação foi unânime. Mostraram muito desejo de trabalhar, de servir na área do intercâmbio mediúnico, do qual iriam auferir grande conhecimento e experiência. Então o grupo encarnado ficou muito feliz e todo mundo quis participar mesmo, né? Sob o clima de bem-estar e otimismo, após uma oração de agradecimento ao Criador, pela oportunidade que estavam surgindo através da nova frente de trabalho, encerramos a reunião conduzindo de retorno os encarnados, cada qual para o seu leito, e deixando-os dormir tranquilamente. Mais um passo fora dado na concretização do nosso projeto. Agora teríamos que aguardar. Né? Por quê? Porque eles fizeram uma semeadura, né, pessoal? Mas eles precisavam aguardar. Qual seria o resultado? Né? Qual seria o resultado? É o que a Si perguntou. Alexandre, mas os encarnados lembrariam depois, quando acordassem? Né? Lembrariam do sono, né, Si? Vamos ver, né, Si? Tá? Mais tarde, cumpridas as tarefas, nessa mesma noite, nos reunimos para avaliar o encontro. Mateus considerou: a reunião foi muito produtiva e conseguimos nosso objetivo, que era tentar conscientizar os irmãos encarnados para o problema. Quanto aos resultados, veremos. Né? Quanto aos resultados, você vê, a gente não pode colocar muita expectativa em nada. Querer se adiantar, porque isso cria ansiedade. Depois cria frustração. Então, como é que vai ser? Veremos. Vamos ver. Vamos ver, né? Não coloquem muita expectativa para não ficarem decepcionados. A semeadura foi feita e vamos esperar que em terra boa as sementes germinem e deem bons frutos. Eles irão recordar o que conversamos aqui hoje? Perguntei em dúvida. Aí a pergunta da Si. A Si fez a pergunta do César aqui, ó. Eles irão recordar o que conversamos aqui hoje? Perguntei em dúvida, né? Sempre interessado em orientar, Mateus considerou: depende da condição de cada um. Alguns se lembrarão do acontecimento conscientes de que estavam numa reunião no plano espiritual. Outros, vagamente, de um sonho em que havia muitas pessoas reunidas tratando de assunto importante, sem recordar, no entanto, o que foi falado, pelo menos conscientemente, acordados, né? Outros ainda nada lembrarão, mas a sugestão ficará intuitivamente gravada no inconsciente, surgindo na hora oportuna.
E outros ainda, de menor condição espiritual, nada terão aproveitado do esforço realizado esta noite. Tá? Vocês entenderam? Então, dependeria dependeria da condição de cada um, né? Essa condição depende do nível de intuição que a pessoa tem, né? De familiaridade com as coisas espirituais. Então, aí depende de cada um, né? Tem pessoas menos sensíveis que não lembrariam de nada e elas dependeriam de alguém lembrar. Outros lembrariam vagamente, né? Então, aí depende, né? Tá? Marcelo lembrou muito oportunamente. Sempre atual a lição de Jesus. Muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Né? Todos nos calamos pensativos e preocupados. Agora, um pouco temerosos de que a reunião não surtisse o efeito esperado. Percebendo o nosso estado de espírito, Mateus concluiu com bonomia. O que é isso? Estão desanimando? Minha intenção não foi de jogar um balde de água na fervura, mas alertá-los para a realidade. Né? O Mateus tentou, porque eles já estavam desanimando já. Puxa vida, né? Nossos irmãozinhos encarnados têm boa vontade, mas são ainda infantis e cheios de problemas. Lentamente despertam para a necessidade do aprimoramento interior e para a ação enobrecedora. Precisamos auxiliá-los, envolvendo-os com ideias edificantes e povoando suas noites de vivência espiritual, que os ajude a vencer as dificuldades do mundo material em que vivem, as pressões psicológicas que sofrem cotidianamente e as influenciações de ordem espiritual negativa que os atingem vibratoriamente. A vida no planeta de provas e expiações não é fácil, e cada um deve arcar com a parcela de responsabilidade que lhe cabe. Não obstante isso, a misericórdia divina está sempre presente, amenizando seus problemas e suas dores, através de intermediários que somos nós. Né? Então, assim, o Mateus ele só chamou a atenção deles para a importância de continuarem trabalhando, né? De continuarem vibrando positivamente para os encarnados e ajudando em tudo que for possível, para que os encarnados mantivessem uma boa vibração e conseguissem até fazer essa semente que for lançada germinar, né, pessoal? Não adianta também jogar a semente e deixar lá, né? Então precisava eles continuarem trabalhando, né, acreditando, tendo fé, e com certeza essa semente germinaria, né? Então ele só estava explicando isso. Mas aí, pessoal, se vai dar certo ou não, nós vamos deixar para semana que vem. Cenas dos próximos capítulos. Os nossos amigos encarnados, será que eles conseguirão se lembrar da reunião? Ou tudo ficará apenas num sonho? Não é? Eis a questão, né? Semana que vem a gente vê o que deu aí, tá bom? Vamos fazer então a nossa prece final, né? Vamos agradecer novamente a Jesus, a Maria de Nazaré, aos espíritos amigos, aos intérpretes da vida espiritual, assim como César e todos esses irmãos, que nos trazem essas informações tão importantes, que nos trazem essas energias, essa paz que nós usufruímos no momento. Senhor Jesus, só temos a Te agradecer pela oportunidade da hora, pela Tua ajuda constante, pelo amparo da espiritualidade que nos enche de alegria e de esperança, Senhor. Que nós possamos aproveitar dessas sementes boas que estão sendo lançadas todos os dias no nosso pensamento, no nosso coração, na nossa alma, e que possamos ser a terra boa que faz as sementes produzirem e gerarem frutos, e que os frutos sejam doces e possam matar a fome de tantos quantos necessitam, Senhor. Os viandantes do caminho que passam por nós, requisitando tudo, principalmente amor,
atenção, carinho, respeito. Muito obrigado, Senhor. Que a tua luz ilumine os nossos ambientes, hoje e sempre, Senhor. Graças a Deus. Muito bem, pessoal. Obrigado, tá? Pela presença de todos, novamente pelo carinho de todos, tá? Sempre aí, né? Dando sentido ao nosso trabalho, porque sem vocês não há sentido, né? O sentido desse trabalho são vocês que assistem, que ajudam, que vibram, né? Tanto no plano espiritual quanto no plano material, tá? Então, um grande abraço a todos, que Jesus nos abençoe. Até a próxima. Lembrando que amanhã temos o curso, né? O curso de autoconhecimento, o estudo da Joana de Ângeles, a partir das 15 horas. Nós vamos transmitir online também, através do YouTube, do Facebook, como vocês estão acostumados, tá bom? Todos estão convidados. Um beijão, fique com Deus, até mais.